Investiram em você. Às vezes sim, às vezes só na nossa felicidade mesmo. E acho que eu cresci com uma coisa, tipo, cara, eu quero ter grana. E aí, eu lembro de uma situação que eu vi, meus pais iam pagar a funcionária lá de casa na época, e era uma nota de R$100. E eu olhei pra aquela nota de 100 e falei, mãe, eu quero isso. Aí ela falou, não, filho, tá louco? Eu falei, mãe, eu quero isso. Cara, eu chorei, bicho. Sabe? De querer a nota de 100. Eu queria a nota de 100, mas sei lá, porque eu nem lembro da ocasião direito. Interessante, eu ter queria uma muito perspectiva na sua mente infância, né? Eu queria muito aquilo. E aí quando eu fiz 18 anos, eu falei, eu quero ficar rico no mercado financeiro, porque eu achava que bolsa era o caminho. Aí eu quebrei, tudo aquela coisa. 18 anos. 18 anos. E aí eu comecei muito mais cedo que todos os meus amigos, porque ó, todo mundo estava na faculdade. Eu estava na faculdade, mas trabalhando de barman e de garçom. E aí nenhum amigo meu tava. E aí quando eles começaram a participar de dinâmicas, entrevistas de emprego, eu já estava fazendo há um ano. Eu já tinha sido negado pra caramba, assim. Então eu já tinha tido muita experiência. Então eu sempre estive um passo na frente. Onde a gente se diferenciou, e aqui foi uma sorte da vida, é que eu não passei nenhuma entrevista. Eu não passei nenhuma entrevista. Sorte que você não merda. Sorte que eu fui um merda. Eu passei, tipo assim, eu trabalhei na Hershey's de chocolate e tal, mas assim, em mercado financeiro eu não passei em nenhuma. E aí teve um cara que me humilhou na entrevista. E aí, graças a Deus que ele fez isso, porque aí eu fui obrigado a empreender. Só que deu certo pra caramba. Entendeu? Então aí as coisas foram acontecendo. E aí, graças a Deus também, eu não me inspirei nas pessoas ostentadoras, me inspirei nos caras realmente business e fodas e consegui me aproximar deles. E eles foram moldando na minha mente. Então, graças a Deus, eu tive esses caras ao meu redor. Quem que foi o cara mais foda que você encontrou na sua vida? Business. Cara, eu acho que eu tenho dois, tá? E eles são bem diferentes, mas eles se complementam. Foi o Guilherme Benchimol, fundador da XP, e o Flávio Augusto da WhatsApp. Esse cara O Flávio é foda. fodão mesmo, assim? Ele é. Mas eles são totalmente A gente teve a diferentes. sorte de ser patrocinado por eles um tempo aí. Vocês deviam repensar, cara. De ser de novo? Ele é um cara muito gente boa, tá? Mas será que ele tá interessado? A gente falou não pra ele no passado. Cara, eu tenho certeza que sim, cara. Tenho certeza que sim. E ele tem um coração muito bom. Eu tive um problema na minha vida que ele me ajudou. Pô, imagina, na época eu pensava, porra, um bilionário e tal. Ele tirou, tipo, um final de semana inteiro pra me ajudar. Foi muito importante pra mim. E ele quer realmente o bem, assim. Ele quer realmente o bem. É muito, muito sangue bom. E o Benchimol também, só que de um Ele jeito ajudou diferente. a gente um tempo aí, bastante, inclusive. Vocês vão repensar. Ele é um cara muito gente boa, de ter próximo. Ter próximo, assim. Esses dois foram as minhas maiores referências nos negócios, assim, no mundo business e tal. Mas com as suas características diferentes, né? Um mais comercial, vendedor, comunicador. O outro mais visão de longo prazo, construção de business, equity. Claro que ambos são muito bons nessas duas coisas, mas são referências em duas coisas diferentes. Juntei os dois e, porra... E aí eu juntei com uma pitadinha do Jorge Paulo Lema, que, pô, foi incrível. O que o Jorge traz? Cara, eu lembro que eu tinha um puta privilégio de... Assim, eu persigo na minha vida conversar com muitas pessoas muito fodas. E um amigo meu abriu as portas pro Jorge. Aí eu Eu li conversei... o livro dele. Sonho Grande? Sonho Grande. Muito bom livro. Aí eu lembro que eu conversei com o Jorge, fui no escritório dele. Aí eu falei, cara, que incrível. Foi muito engraçado. A reunião que a gente teve, pô, com o cara mais rico do Brasil. Imagina, o cara mais rico do Brasil, pô. O cara que tem mais dinheiro de todos do Brasil, 200 milhões. A reunião que eu tive com ele foi... Ele pegou, tirou aqui do bolso uma meia e botou aqui assim, ó. Uma meia? Eu fiquei a reunião inteira pensando, que porra que é essa meia? Essa reunião. E aí depois da reunião eu tive coragem de perguntar. Ele falou só que tava com um problema no pé e, sei lá, botou a meia aqui. Mas essa reunião foi tão importante pra mim, cara. Eu saí da reunião, anotei tudo pra não esquecer. Mandei um áudio, aliás, de 6 minutos pra mim. Eu tenho até hoje esse áudio. Foi muito foda. E aí depois disso ele me convidou pra jantar na casa dele, assim, um tempo depois. Foi muito importante. Como é que é a casa do Paulo? Porra, cara. É uma casa bonita. Mais que a sua? Muito mais. É? Mas mais do que isso, ele é um cara muito humilde. Isso foi o que mais chamou a atenção. Isso, você caça um som. Cara, é do caralho. Não, nada. Não, eu vou te falar que eu tô numa outra ponta. Eu, por tabela, conheci quase todos esses bilionários. Cara, a galera cumprimenta todo mundo, chama todo mundo pelo nome. Cara, teve uma... Eu acho que foi o Carlos Wizard, ele serviu água pra mim. Tipo, pô, é um cara super bilionário, meu copo tava vazio, ele encheu... Super bilionário, né? O cara É. super bilionário. Não é só E tipo, ele pegou assim, tá servido? E, tipo, mano, ele me serviu, tá ligado? E eu conheço gente que não faria isso. Ó, a gente tem 220 bilionários no Brasil. Só no ano passado ele deve ter gravado com uns 40. Tá ligado? Foi bizarro. E o Kaique, uma coisa muito legal de ser o Kaique, por exemplo. Ele, porra, imagina. É como se ele tem gente que paga muito dinheiro só pra aprender com essas pessoas. E o Kaique acaba participando de todas as gravações, todas as conversas, tudo. E são só aulas, entendeu? Então, assim,
O quanto a gente de fato já ganhou não financeiramente é bizarro. É por isso que a gente tem essa cabeça, porque a gente aprendeu com esses caras. Então, assim, eles são os grandes mesmo. Porque chegar lá é uma coisa, se manter é outra. É. Você já chegou 2 vezes na sua vida e você já conheceu muita gente, sabe que se manter é outra coisa. O cara que se manter, ele tem que ser foda. Eu já falhei em me manter. Eu já falei, vou me manter. Quer dizer que eu sou fraco? É isso? É a realidade? É foda. É isso. É a foda. realidade é isso, eu sou fraco. Cara, acho que o Igor tá meio putaço, velho. Não tô não. De novo, Igor, terceiro episódio Tá seguido. vendo? Não, eu tô Tá aqui, muito cara. bravo. O Igor, ele quer que a gente... Ô, Kaique, acho Não, que a gente eu vai acho embora que aí. encerra. Eu acho que ele tá mandando mensagem pra mim aqui. Que aqui a gente vai embora. Não, pior que não. Pior que não. Arrogante. Caralho, Igor, eu Tu não não tá imaginava nem isso. ligado. Tu não tá nem ligado. Mas vai lá, continua. Eu só tô aqui, pô. Pô, tá mó, deve estar mó chato, né, Igor? Pô, Não, agora Pode- que você pode ler. interrompeu a gente, pode ler, ir. Igor. Fala aí o que é importante pra interromper a gente aí. Fala aí. Não interrompi, porra! Mano, o cara é mó... interrompe a gente pra caralho. Tá vendo? Caralho. Nossa. O pior que ontem o Cauê ficou zoando essa porra e vagabundo no final tava me chamando de arrogante mesmo. Você sabe Ainda que falou assim, caralho, ela até o Cauê fala que ele é arrogante. Ele ficou, caralho, É, tu é Igão. burro pra caralho mesmo, né, pô? Ó, sabe que eu gosto muito do Cauê, mano? Eu também gosto. Foda. Eu lembro, assim, na minha infância eu passava férias na Praia Grande, Mongaguá, Praia Grande e tal. E, cara, eu lembro da época dos vídeos dele em preto e branco. Uhum. Nossa, era muito legal, cara. O Cauê era o cara que falava as merda que eu queria que alguém falasse. Nossa, era muito legal. E ele ficava putaço com tudo, né? E aí hoje tem essa polarização, né? Direita, esquerda, isso que lá, tal. E eu tô cagando, assim, pra qualquer... Eu gosto dos vídeos do cara, eu me divirto muito, eu gosto muito... A gente gravou com ele uma vez, né? Gravou o Primocast. E a gente falou, porra, Cauê, eu vou te falar, eu sou muito fã seu, cara. E o público de mais negócio, assim, não gosta por causa do posicionamento político dele e tal. Cara, as pessoas perdem tanto por isso, cara. É muito legal, assim, o conteúdo dele. Não, Eu o Cauê gosto é um muito. cara muito foda de Me divirto trocar uma pra ideia. caramba. Não, ontem a gente tava aí com o Cauê, porra. Nossa, é muito foda. Eu gosto muito O dele. Cauê parece um cara que tá assim... Ele chega no espaço, ele tá pra trocar ideia, tá ligado? Ele chega assim e fala... E aí? Você fala assim, mano, que privilégio tá na frente do Cauê, tá ligado? Ele é diferentão, né? É. Tipo assim, ele no vídeo e ele na... Primeira vez que eu vi ele foi numa festa do YouTube, sei lá qual ano, assim. E eu só conheci o Cauê, tipo... Pá, nessa letra, porrada em todo mundo. Aí o Cauê, e aí, beleza? Então, eu falei, caralho, o Cauê não é assim, não. É muito engraçado, né? Mas eu Enfim. gosto de conhecer. Sabe os caras que você gosta? Ah, isso é muito louco, Você né? não entende por que você gosta, mas você gosta, sabe? Cauê entra Manda aí, nesse Igão, vai, sentido. fala aí, vai, cara, vai. Pode Eu falar. não. Que Ele ia falar, mas agora ele não quer mais falar porque ele tá de É, sacanagem. Não, pode Arrogante. falar, pode falar. Não, vou falar, você é O Monark vai deixar, o Monark vai deixar. Eu deixo. Caralho, tá Pode acabando minha falar, bateria. pode falar. Tô dando humildade pra você Ó, aqui agora. tá bom. O Juices BR mandou aqui uma propaganda. Salve, salve família. Um prazer anunciar aqui hoje com esse cara sensacional que é o Primo Rico. Hoje tem 10% off em nosso site para você fazer o melhor investimento em vape possível. Comprar na Juices BR. www.juicesbr.com. Se escreve assim, Salt, hein? www.juicesbr.com. Forte abraço. Ô, manda uns Nick Salt aí na sua caixa postal, por favor. Oh, uma vez, o vape é esse daí que vocês usam, né? É. Uma vez eu experimentei um que eu achei muito legal, que era tipo um pendrive. Aham, Jui, é. Tô ligado. Jui? Acho que é Jui, não é? Ju. Não, é Ju. É Ju. Mas aí me falaram uns negócios... J-U-U-L. Eu achei mó legal, cara. É que Você a gente- carrega na tomada. A gente Não, acha- brasileiro, esse nem pô. que carrega. Não, esse daí é joga fora. Não, Não, eu- mentira, que você troca o Mas negocinho, eu- mas né? eu lembro. Não, você joga fora. Já é um lixo, compra mais um. É. Tem um brasileiro que é Não, Nick Bar. porque eu vi era um que você trocava o Então é negocinho. outro. Não, acabou, É um acho que Ju. joga fora, acho que acabou de jogar fora. Não, mano, você trocava O o, Ju, negocinho. Não, isso daí que eu tô falando é é- o pod. O refil, tipo, acabou o refil, Pode, aí sei você... lá. Cara, eu botava pra carregar. Você bota, velho. Carrega o negócio. Você Esse é bota muito... fé. Carregar alguma coisa. Não, você carregava e fumava um negócio. Eu falei, cara, que negócio doido isso, né? Sei É mais saudável. É melhor ficar com charuto mesmo. Não, essas não é. coisas. Não é. Só que não é, né? Pra sua saúde não é. Que isso? Não é, pô. Não é. É aquela porra ali é só vapor, É vai. só vapor, cara. É vapor. Mas você traga, né? Mas eu Você parei. diz- Não é que não faz mal. É, faz mal. Teve Não, gente não. que morreu, inclusive. É que eu não quero nem empatar a publicidade do amigo de vapes, aqui é outra coisa. Mas assim, essa outra coisa... Cara, eu tinha visto umas notícias meio ruins, assim. Eu falei, cara, sei lá, melhor eu parar de usar isso daí. Mas eu acho que Teve é uns porque caras você que fuma morreram, mais. Misturou com maconha, com os negócios que é... Sério? É mesmo? Era vape de maconha e nicotina. Misturava os dois e morria. Mas não é, eu acho que é porque o negócio era tão, tipo...
normal que você fumava mais. Eu acho que por isso faz mal. Porque, por exemplo, charuto, você não fica toda hora com charuto na boca. Não. Eu gosto muito do charutão. Aí, eu falei, o cara, ó, ele até ficou puto, cara, que saiu do tá podcast puto. dele. Ele quer que a gente pare a conversa agora. Encerra aí. Encerra aí agora. Dele, Não, encerra agora. Caralho. Mano, esse cara, eu espero que ele tenha pago uma boa grana, porque... Quanto que seria uma boa grana? Ele pagou uma boa grana. Ele salvou a gente. Tá falido, porra. A gente. Não, quem pagou? O LTW Consult. Eles pagaram bem. Todo mundo que entra a gente paga bem. Não, faz sentido porque vocês podem nichar, né? Porque assim, pô, a gente tem finanças, aí meu, dá de finanças. Isso é muito legal, cara. Mas Vocês têm eles tipo uma mídia especializada. Olha que legal. É verdade, né? Porque como a gente tem todos os polos, a gente tem todas as referências, o cara que quer anunciar na referência, ele pode anunciar na gente e pegar a referência por tabela. Ou seja, em vez de você anunciar no Primo Rico, que é muito mais caro, você anuncia no Flow E traz muito no mais dia do Primo resultado. Rico. Mas- Faz esse tipo de coisa. Mas LTW, toma cuidado, hein? Você vê uns prints rodando na internet aí. O cara tá. Que cuzão, tá tesourando. mercenário máximo. Mano, tem 2 monarcas aqui, eu não sei o que eu faço. Deixa os caras ganhar dinheiro, Kaique. Tá bom, desculpa. Deixa eu ganhar dinheiro, Salve, caralho. Brito. LTW Só é porque foda. esse Não, é cara muito bom, aí é muito bom, milionáriozão, muito bom. porra. Não Ó, cara. Eles vão lançar um banco no meio do ano. Um banco? LTW Será que você podia ter falado? Vocês vão lançar um banco? Não, o Não, LTW. Acho que sim, foda-se. Eles são viadão que nem tu. Ah, tá bom. Entendeu? Na real, eles já estão anunciando o banco já antes, tá ligado? Ô, coitado do Kaique, né? Não, mano? Ele veio tudo aqui, bem, só- não, tudo bem. porrada. ninguém O cara fica me liga pra batendo. É que os caras verdade. estão acostumados que é o No Monark. Tá Ah, sentindo é verdade. Se você quer ser monarca, você vai apanhar. Não. Porque o seu monarca é isso, né? Apanhar o dia inteiro, todos Como que é os ser o dias. Monark no Twitter? Você posta Você e sai posta correndo? É isso que eu ia falar. Você posta correndo? Total. Você nem volta, você nem volta. Só que não. Eu não posso sair correndo. Eu posto e não respondo. Eu nunca respondo. Nunca? Nunca. Raramente. Muito raramente. Você oculta, bloqueia uns caras? Só quando é, sei lá, o Não. Damiani, o Whindersson responde, aí tu responde. Nem o Windows. O Windows, ele comentou um negócio, eu dei um gostei. Dei um curtido. Snowball. Você acha que esnobar isso? É. Por isso Eu que sei ficou lá, puto eu- comigo, eu acho. Ou uma vez É porque eu não vi- sabia como acrescentar. Ele comentou uma parada que eu já sabia. Aí eu falei, já sei. Não vou comentar isso, curti. Não, ele só me deu uma sacaneada no Twitter esses dias. O que foi que eu postei? Eu postei alguma coisa, ele falou, já correu hoje, príncipe? Porque ele falou pra mim que eu preciso perder um pezinho, né? E ele tá numa vibe, ele corre todo dia. É que e ele vai tal. brigar com o Popó. Não, ele É tá. bem- Popó? É, o Popó e o